O povo de Deus, me escute, está desanimado. Israel, precisamente Judá, estava vivendo uma situação difícil. Eles estavam, irmãos, no exílio, na Babilônia, e o povo de Deus estava nessa situação. E por que tamanho desânimo? Por conta, irmãos, de uma prova, de um deserto, de uma luta, de uma adversidade, de um aperto, de uma situação crítica no qual eles estavam vivenciando. Irmãos, parece que a gente até combinou, irmã Márcia, mas foi o Espírito de Deus. Esse povo de Deus havia 70 anos que estava fazendo 70 anos na Babilônia. E o povo de Deus estava longe da sua casa, o povo de Deus estava fora, longe do templo, estava distante de tudo, vivendo em uma região estrangeira, no meio de um povo pagão. E o povo estava sofrendo, irmãos, estava padecendo. Só que esse povo tinha uma promessa de Deus. Deus havia falado: olha, vai ficar lá por 70 anos, que depois eu vou trazer de volta. Só que 70 anos de prova, 70 anos de deserto não são 70 dias. 70 anos de provas, 70 anos de luta, 70 anos de adversidade não são 70 semanas. 70 anos são 70 anos. E 70 anos de luta gera esse cansaço, esse desânimo. O profeta Isaías vai falar agora para eles, para o povo de Deus, que estava nesta condição. Ele vai confrontar o povo, lembrando-lhe aquilo que eles já sabiam sobre Deus. O profeta vai dizer isso para a nação de Israel, lembrando eles aquilo que eles já sabiam a respeito de Deus. Porque, irmãos, naquela situação, sabe o que eles pensavam? Nada vai mudar. Tem 70 anos que nós estamos aqui nessa prova. Tem 70 anos que estamos aqui nessa luta. Tem 70 anos que estamos aqui nesse deserto. E vai continuar. Não vai mudar. Nós vamos continuar nessa situação crítica, nesse aperto, nessa adversidade. Isso nos mostra que provas prolongadas revelam isso. Quando alguém passa por uma prova prolongada, vai produzir isso. E eu não vou falar dos benefícios, porque a irmã Márcia falou muito bem no começo, e eu prestei atenção, que provas e desertos produzem coisas boas, como experiência, maturidade, dependência. E ela falou: porém, provas prolongadas, desertos prolongados, lutas e adversidades prolongadas vai gerar outras coisas. O que? Vai gerar cansaço, vai gerar exaustão, vai gerar abatimento, vai gerar fadiga, vai gerar esgotamento, vai gerar desesperança, vai gerar descrença. Tudo isso gera para aqueles que estão permanente em uma situação adversa, difícil e ruim. Porém, irmãos, eu queria alegrar o teu coração nesta noite com a palavra de Deus, que esse texto vai nos mostrar que toda prova, ainda que por mais que ela seja prolongada, ela tem um fim. Esse texto vai mostrar que todo deserto ele tem um término, que toda luta ela vai chegar uma hora, vai chegar um dia que ela vai se acabar. Aleluia. E o deserto para o povo de Deus estava acabando. Aquela situação adversa para Judá estava chegando ao fim. Deus usou o profeta
Isaías falando para eles: eu quero profetizar no nome santo daquele que nasceu, daquele que morreu, daquele que ressuscitou ao terceiro dia e que voltará, que esta prova que você está a tempo, que este deserto que não acabou até hoje, Deus está dizendo que está chegando ao fim. Deus está colocando um término nesta situação. E como ministro e servo do Senhor Jesus, eu profetizo que está acabando, está começando um novo tempo, está começando uma nova fase, está começando uma nova transição de Deus para a sua vida. O texto vai nos mostrar, irmãos, que como o profeta vai começar a falar isso para a nação de Israel, com duas perguntas. Preste atenção, profeta Isaías vai começar a falar isso com duas perguntas para o povo que estava há muito tempo na prova, no deserto, esperando o cumprimento da promessa de retornar. O versículo 28, ele diz assim: não sabes ou não ouviste? O povo não estava crendo na restauração e na restituição de Deus, por conta do tempo prolongado da prova. E o profeta pergunta a eles: vocês não sabem? Vocês não ouvistes? Às vezes o problema, irmãos, não é a falta de informação, é a falta de lembrança. O profeta, ele vai dizer para o povo que não estava mais crendo. O povo conhecia Deus, o povo tinha informação de Deus, mas o povo estava tendo falta de lembrança de quem era Deus. A situação estava fazendo com que eles esquecessem de quem era Deus. Vivendo naquela situação, pensando nada vai mudar, ninguém vai nos tirar daqui, nada vai acontecer, e não estava acreditando. E isso vai nos mostrar que como eles precisavam, nós precisamos recordar de quem é Deus, quando as circunstâncias tentam nos fazer esquecer quem é Deus. As circunstâncias adversas que você passa vai tentar fazer com que você esqueça quem é Deus, quem é o seu Deus. E o que fazer então, pastor? Eu pergunto para Isaías: o que fazer então, Isaías? Isaías vai responder: não sabeis, não ouviste, que é primeiro o eterno Deus, segundo o Senhor, vírgula, terceiro o Criador dos confins da terra. O profeta Isaías vai fazer com que o povo se lembre de quem é Deus, para que eles venham ter a esperança renovada de que Deus pudesse tirar eles daquela prova. Aí ele vai falar três coisas. Quem é Deus? Profeta Isaías, ele diz primeiro, o eterno Deus. Isso revela que Deus não tem começo e não tem fim. Começo tem a prova de Israel e o fim. Começo tem a tua prova e o fim dela. Mas o Deus a quem você serve, ele é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. O profeta vai dizer para a nação de Israel, lembrando para eles, para que eles se lembrassem quem é Deus. Segundo, o eterno Deus, o Senhor. O Senhor aqui no hebraico é Adonai. Ele quer enfatizar com isso aqui a soberania de Deus, o governo absoluto do Senhor, o domínio de Deus do Senhor. É como se ele dissesse: eu quero que vocês recordem que Deus é eterno e que Deus é Senhor. Ele tem o controle e o governo de todas as coisas. Terceiro,
Criador dos confins da terra. O profeta está conduzindo o povo a recordar e se lembrar de quem é Deus. Primeiro, o eterno Deus. Segundo, o Senhor Adonai. Terceiro, o Criador dos confins da terra. Isso aponta para o poder de Deus. Isso aponta para a força dele. Isso aponta para a autoridade e capacidade desse Deus, que é Criador dos confins da terra. Como se dissesse, esse Deus tem tanto poder que ele não só criou uma parte desse mundo, não. Ele criou foi todo este mundo, até os confins da terra. Isso vai nos mostrar que o que te preocupa hoje já estava diante de Deus há muito tempo. Deus já sabia, porque Ele é eterno. Ele já conhecia tudo isso. Isso também vai revelar que nada está fora do alcance e do domínio dele. Não existe, irmãos, lugar. Não existe, irmãos, governo. Não existem, irmãos, situações no qual Deus não possa agir. Seja lá em qualquer país, seja lá qualquer situação. O profeta Isaías está falando para o povo de Deus: anima, acredita, vocês servem ao eterno Deus, anima e tem esperança, vocês servem ao Senhor Adonai, anima-te nesta prova e nesta luta e tem esperança, porque o Deus de vocês, Ele criou até os confins desta terra e tem poder sobre tudo e sobre todos. Aí ele vai dizer assim no versículo 28: não sabes que Deus não se cansa nem se fatiga? Como falamos, a condição do povo era cansados, desgastados, esgotados, fadigados, abatidos. Porém, mas, contudo, a de Deus não. O povo estava cansado, mas Deus não. O povo estava desgastado, mas Adonai não. O povo estava fadigado, mas o Senhor não estava. É isso que o profeta estava dizendo para eles. Como se dissesse: vocês perderam o ânimo, vocês perderam a prova. Por tanto tempo passaram nesta prova, nessa dificuldade, nesse deserto. Porém, Deus, Ele não perdeu as suas forças. Vocês perderam a força de vocês. Vocês se esgotaram, porém Deus, Ele não se esgota. Deus não perdeu o seu vigor. Deus não diminuiu a sua potência nesses anos de prova. Ele continua o mesmo, com o mesmo poder, com a mesma virtude, com a mesma potência para fazer o que Ele aprova. E que mandará na saia. E o profeta vai concluir o versículo 28 dizendo assim: olha, é que este Deus, que não perde as forças, não se esgota, não perde o vigor, não diminui a sua potência, é inescrutável o seu entendimento. Quem está em prova e deserto, irmãos, quer entender as coisas, quer compreender, quer às vezes que Deus revele, quer entender tudo. Só que aqui o profeta ele vai falar, né, algo interessante. Porque quem está passando por uma situação como eles lá, não vai ficar pensando: por que nós tivemos que passar por isso? Por que Deus teve que tirar a gente de lá, trazer para cá e passar por esse período? Eu quero entender por que Deus fez isso. Eu quero saber por que Ele está causando ou causou toda a situação. Aí o profeta vai dizer: é inescrutável o seu entendimento. Ele estava querendo dizer que é impossível
de medir ou esgotar tanto a sabedoria quanto o poder de Deus. Então isso nos ensina, irmãos, que o que você não entende, ou seja, Deus entende o que você não entende. Às vezes a gente quer entender o que não podemos entender, só que precisamos compreender que Deus entende o que nós não entendemos. Deus vê o que você não vê. Deus sabe o que você não sabe. Deus conhece o que você não conhece. E por isso Ele trabalha da forma dEle, do jeito dEle, na hora dEle. Estabelece os planos, os dias, o tempo, porque nós não sabemos o que acontece, irmãos, ou tudo o que acontece. Mas Ele sabe. E quando esse Deus vai nos mostrar que quando a sua força pode acabar pelo tempo de provação, a de Deus continua. A força de quem está sendo provado pode acabar, mas a de Deus não acaba. Continua com força, com virtude e com poder para colocar um fim na situação a qualquer momento. Nós vamos ver que depois de Deus se revelar, depois do profeta revelar de quem Deus é, primeiro, versículo 28, Deus, o profeta, vai revelar quem Deus é. Segundo, ele vai agora mostrar o que esse Deus faz. Primeiro, ele mostrou quem Deus é: eterno, Senhor, Criador dos confins da terra. Segundo, agora, ele vai dizer assim: olha, Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ele vai agora dizer o que esse Deus faz. Ele dá força ao cansado, Ele dá vigor ao cansado, Ele dá força, dá vigor que está desgastado por conta da prova prolongada. E eu fiquei a pensar, irmãos, na força, no poder deste Deus. Ele tem tanta força, o texto vai nos mostrar, porque esse Deus, Ele ajuda, irmãos, tantas pessoas diariamente. Esse Deus tem tanta força que resolve tantos problemas diariamente. Esse Deus tem tanta força que luta tantas guerras diariamente. Esse Deus tem tanta força que governa esse mundo diariamente, que ainda lhe sobra força para dar quem não tem força. Aleluia. Ele tem força para fazer tudo isso, que ainda sobra força nele. O texto fala para dar para o cansado. Isso aqui vai nos ensinar algo. Esse versículo 29 vai nos ensinar, quando diz dá vigor ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum. Como Deus trata aquele que está cansado. Como Deus age na vida de quem não tem vigor. Ele não age, Ele não despreza o que está cansado. Ele não ignora o que está fraco. Ele não rejeita o que está abatido. Esse texto vai nos ensinar que Deus não desdenha daquele que está fadigado. Ele faz o que? Ele dá força, Ele dá ânimo, Ele dá vigor, Ele dá disposição, Ele dá vitalidade para quem está cansado. Levante a tua mão e receba esta palavra. Deus, a tua palavra diz que o Senhor não trata com desprezo o cansado, que o Senhor não ignora aquele que está fraco, que o Senhor não rejeita aquele que está abatido, que o Senhor não desdenha do fadigado. A tua palavra diz que tu dá força, a tua palavra diz que o Senhor dá vigor, a tua palavra diz que o Senhor dá disposição, a tua palavra diz que o Senhor dá vitalidade. Dá para o teu povo, dá para a tua igreja, dá para este irmão, esta
Aleluias. Nós vamos ver, irmãos, que depois de revelar quem Deus é, o profeta vai mostrar o que Deus faz. Ele diz que Deus dá força primeiro ao cansado. É assim que ele trata. Segundo, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. A ação de Deus agora, no versículo, não é dar. A ação de Deus agora é multiplicar. Primeiro ele dá, segundo ele multiplica. E o que é multiplicar, pastor? Multiplicar é aumentar, multiplicar é ampliar, multiplicar é reproduzir, multiplicar é proliferar, é duplicar. Então ele diz que Deus multiplica o que não tem nenhum vigor. Aqui nesta noite pode ter pessoas que estão cansadas, abatidos. E isso nos ensina até como tratar os mesmos irmãos. Porque o nosso maior exemplo é Deus. É tratar como Deus trata. E Deus trata com quem está cansado, fadigado desta forma. E Deus faz o que com quem não tem, não tem escola nenhum. Diz que Ele multiplica e aumenta. Isso fala de quê? Isso fala de renovação sobrenatural. Multiplicar aqui fala de quê? De capacidade além do normal. Multiplicar aqui fala de quê? De força que não vem de dentro de você mesmo, mas uma força que vem do alto. Multiplicar aqui fala de quê? De uma restauração divina. Isso nos mostra que o final da sua força é o início de uma intervenção de Deus. É o começo de intervenção divina. E Deus, a Bíblia vai mostrar que Ele é um Deus que multiplica. Eu acredito que nesta noite Deus tanto vai dar quanto Ele vai multiplicar. Porque Ele mesmo, o Senhor Jesus falou: quem pede, recebe. Se pedir, Ele dá. O Senhor Jesus vai falar: qual pai que o filho pedindo peixe, ele dá uma serpente? O filho pedindo um pão, ele dá uma pedra. Deus dá quando o seu povo pede. Mas além desse Deus que é generoso, que é bom dar, a Bíblia vai falar que Ele é um Deus que multiplica. Eu acredito que Deus vai multiplicar algo na sua vida. Eu acredito que nesta noite venha uma unção do alto da multiplicação sobre você. Aleimanda shemede calabanda sai. Por que, pastor, Deus multiplica? Porque se Deus já multiplicou peixe. Por que, pastor, Deus multiplica? Porque se Deus já multiplicou pães. Por que, pastor, Deus multiplica? Porque se Deus já multiplicou farinha. Por que Deus multiplica? Porque Deus já multiplicou azeite. Porque Deus multiplica? Porque Deus já multiplicou talentos. Porque Deus multiplica? Porque Deus já multiplicou bênçãos. Porque Deus multiplica? Porque Deus já multiplicou descendência. Porque Deus multiplica? Porque Deus já multiplicou discípulos. Porque Deus multiplica? Porque Deus já multiplicou anos de vida. Porque Deus multiplica? Porque Deus dá força e multiplica aquele na vida de quem não tem nenhum vigor. E nesta noite existe uma unção de Deus de multiplicação sobre a sua vida. Ele vai multiplicar. Ele vai multiplicar sobre a sua vida. Ele dá o que não tem, multiplica o que não tem. Dá ao que tem, multiplica o que não tem. Ele dá ao que tem e multiplica ao que não tem, irmãos. É só Deus para fazer algo assim. E porque Deus dá e multiplica, força, Isaías, ou vigor. Aí ele vai falar no versículo
força e vigor por conta da limitação real do ser humano. É por isso que ele faz. Porque o ser humano, isso aqui vai nos mostrar que o ser humano é limitado. Por mais que você seja espiritual, por mais que você seja forte, preparado, você se cansa e se fadiga. Está sujeito. E olha a expressão que o texto vai mostrar. Porque jovens aí, o texto fala assim, ó, os jovens cansarão e se fatigarão. A Bíblia vai usar a referência dos jovens. Por que os jovens? Porque os jovens é um símbolo de vigor. Os jovens é um símbolo de energia. Os jovens é um símbolo de resistência. Jovens é um símbolo de potencial. Mas mesmo sendo jovem, o texto fala, cansa e se fadiga. Isso revela a incapacidade humana. Isso revela a limitação humana. Isso revela a deficiência do homem. Isso revela a imperfeição das pessoas, a sua incapacidade. Mesmo sendo jovem, se cansa e se fatiga. E essa expressão aqui, irmão, se cansar e se fatiga, significa um esgotamento profundo. Eu creio que você vai ter uma maior compreensão com o seu cônjuge a partir de hoje. Eu creio que você vai ter uma maior compreensão e sensibilidade com os seus filhos. Você filho com os seus pais. Porque o ser humano cansa e se fatiga. E o texto vai nos mostrar fatiga aqui, esgotamento profundo. Fala de cansaço emocional, de pressão espiritual, de desgaste ministerial, de lutas prolongadas. Todo mundo está sujeito a se cansar. Todo mundo está sujeito a se fatigar. E nós vamos ver que tem pessoas que podem aparentar estarem bem, uma respiração boa, com uma boa aparência, às vezes até com um sorriso no rosto, mas Deus sabe que você está cansado. Mas Deus sabe que você está fatigado. Deus conhece a pressão espiritual que você vive. Deus sabe da responsabilidade pesada que está nos seus ombros. E tudo isso tem trago um cansaço, uma fadiga para a sua vida. Esse texto vai nos mostrar, irmãos, que pessoas, elas podem, tendo uma boa estrutura física, se cansar por conta dessas pressões. Isso vai mostrar que a força natural não sustenta batalhas espirituais. Para sustentar batalhas espirituais não é na academia que você vai vencer, é no joelho. Para resistir a essas lutas espirituais, é dedicando e investindo, não no seu futuro, na sua carreira promissora, mas é investindo na sua vida espiritual. E muitos que só vivem, que só pensam, cuidando das outras áreas da vida, acabam cometendo besteiras. Quando a opressão vem, quando vem toda luta. Mas Deus tem algo para nós nesta noite. O texto vai mostrar que os jovens se cansarão e se fatigarão. Os jovens certamente cairão. Isso aqui, essa parte B do versículo vai mostrar assim, ó, que os jovens certamente cairão. Isso aqui vai falar da autossuficiência, ou vai falar da consequência da autossuficiência. A autossuficiência, qual é a consequência? É a queda. A autossuficiência, qual é a consequência? O tombo. Para a autossuficiência, qual é a consequência?
consequência, a ruína. Para a autossuficiência, a consequência é o declínio. O texto fala que, não fala assim, ó, talvez os jovens cansarão, quem sabe os jovens se fatigarão, porventura eles tomarão. O texto não fala de possibilidade, o texto fala de certeza. Fala assim, olha, os jovens certamente cairão. A confiança na própria força, o texto está afirmando que leva ao tropeço. A capacidade humana tem prazo de validade. Esse texto está nos ensinando que a independência divina conduz ao declínio, irmãos. Não tem jovem, não tem homem, não tem mulher, não tem ninguém que há de suportar. A ruína será inevitável para os autossuficientes. A queda é uma certeza para os independentes, irmãos. O texto do profeta está afirmando isso. Isso mostra o quê? Mostra que energia não é unção. E aí a gente confunde. Energia com unção. Isso mostra que vigor físico não substitui dependência espiritual. Isso vai mostrar que a força humana tem limites. Isso vai mostrar que quem confia em si mesmo vai se cansar. Em contrapartida, no versículo 31, o profeta vai concluir dizendo, como se dissesse, quem confia em si mesmo, quem tem autossuficiência, que tem dependência de Deus, certamente vai cair, certamente vai chegar à ruína, certamente vai tombar, essa conta vai fechar. Aí ele vai falar, porém, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Se para quem é autossuficiente, dependente de Deus, a consequência é a ruína, a queda. Para quem espera no Senhor, o profeta vai falar que não vai ter ruína, que não vai ter queda, que não vai ter tombo. O que vai acontecer, ele vai falar pelo menos de 3 coisas. Vai subir como asas como águia, vai correr, não vai se cansar, vão caminhar e não vão se fatigar. Aleluia. E isso aqui, irmãos, é o contrário da autossuficiência. No versículo 31, vai mostrar que esperar em Deus é um ato ativo de fé e de esperança. Aguardar o tempo e os propósitos divinos com o quê? Com tranquilidade. Esse texto vai nos ensinar que esperar em Deus não é cruzar os braços tão somente e ficar inativo, não. É como que está aguardando os propósitos de Deus se cumprir. Eu estou aqui, Deus falou, no caso deles, que vão tirar a gente daqui, da mão de Nabucodonosor. Eu não sei como, mas eu confio que Ele vai tirar. E você está fazendo o quê? Eu estou esperando essa promessa acontecer. Esperar no Senhor fala de confiar nele, fala de permanecer nele, fala de depender de Deus. Esperar no Senhor fala disso. Como se o profeta dissesse: olha, Judá, enquanto vocês estão na prova, enquanto a luta não termina, enquanto o deserto não chega ao fim, não acaba, vocês esperem Deus como? Adorando a Ele. Vocês esperem Deus como? Servindo a Ele. Vocês esperem Deus como? Trabalhando para Ele. Vocês esperem Deus como? Contribuindo. Como? Com a esperança no Senhor. Como? Louvando
esperar em Deus é isso, irmãos. Não é cruzar os braços e dizer: eu não quero mais nada, eu não faço mais nada, eu não canto, eu não... até Deus me tirar dessa situação. Vai permanecer por mais tempo. Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus trabalha para quem nele espera, para quem confia nele. E o que ele vai fazer quando alguém está na prova, esperando, aguardando, louvando, servindo a Ele? O texto diz: renovarão as suas forças. A ideia original aqui, irmão, sabe qual é? É de trocar as forças. Quando o texto fala assim: olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovarão as suas forças. A ideia aqui é que Deus vai trocar de força. Mas como assim? Quem espera em Deus, no período da prova, da luta, do deserto, Deus vai trocar com ele. Como? Deus vai pegar a fraqueza dele e vai dar a ele a força dele. Deus vai trocando. Pega a sua fraqueza e te dá a força. Pega o seu desânimo e lhe acrescenta esperança. Pega a sua fadiga e lhe acrescenta vitalidade e vigor. Quem espera em Deus vai recebendo essas coisas da parte de Deus. Mas para isso, nós precisamos fazer algumas coisas para receber isso de Deus. O quê? Enquanto o livro vem aqui na frente, eu quero dizer para vocês que nós precisamos primeiro confessar para Deus. Nós precisamos confessar para Deus a nossa situação. Nós precisamos nos derramar diante dos pés dele, como Maria se derramava aos pés do Senhor Jesus, se rendendo e se entregando por completo. Você precisa tirar essa e parar de se preocupar em demonstrar força para todo mundo na sua casa, espiritualidade e vigor para todo mundo, às vezes da igreja, no seu trabalho. Para Deus você não precisa esconder isso. Para Deus nós precisamos confessar e nos derramar diante dele e falar: Deus, a minha situação é essa. Deus, eu não aguento mais. Deus, se o Senhor não agir, eu não sei o que vai acontecer. Eu preciso que o Senhor faça, age na minha vida, porque eu não estou aguentando mais. Nós precisamos fazer isso. Ele dará, como o texto diz, nos fará subir, nos fará correr, nos fará caminhar. Porque Ele vai trocar a sua fraqueza pela força dele. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos e orar a Deus. E você conversar com Ele neste momento. E você abrir o seu coração para Ele contar. Você é tão importante para Ele. Ele se preocupa tanto com você, que Ele está falando conosco desde o começo deste culto a respeito disso. E Ele quer que você troque com Ele esse desânimo, essa fraqueza. É com você ir agora. É com você e o Senhor Adonai. É com você e aquele que fez a terra até os confins. É com você e aquele que é eterno, que não tem começo e nem fim. Rasga! No Velho Testamento, os amigos de Jó rasgaram as suas roupas, declarando publicamente o sofrimento. Não precisa você rasgar suas roupas nessa casa. Rasga o teu coração diante de Deus. Rasga a tua alma diante da presença dele. Ele é aquele que pode colocar um fim nesse deserto.